Olá a todos! Mais uma encomenda da GearBest. Como sempre, veio nestes pacotes almofadados. Esta demorou cerca de 8 dias corridos a chegar e é o U8S Smartwatch. É um daqueles relógios espertos que se ligam ao telemóvel e que contam os passos e que fazem tudo. Muito bons. Este smartwatch custa cerca de 8€ na GearBest e na caixa traz o relógio, propriamente dito, um cabo USB para carregar o relógio, porque o relógio é carregado ligando ao USB do computador e só assim é que se pode carregar, e um guia do utilizador em inglês. Vamos então às primeiras impressões. O cabo de carregamento USB é muito curto. Para mim é extremamente curto. Por sorte, qualquer cabo USB com micro USB serve, porque o relógio é carregado e tem uma ligação micro USB. Por isso, qualquer cabo de um telemóvel dá para carregar e é com certeza mais comprido que isto. É muito curto. O relógio é um relógio simples, com um mostrador retangular LED, com a caixa em plástico e com a bracelete em borracha. Os idiomas disponíveis neste relógio são o holandês, o alemão, o inglês, o francês, o italiano, o português e também o espanhol. As cores disponíveis para este produto, conforme dizem no site, e este vou ter que ler, são preto, azul, dourado, verde, rosa e prateado. Mas na caixa do produto vem apenas vermelho, branco e preto. Não vem mais nenhuma cor para marcar. Não sei, mas em princípio eles terão as outras cores para vender também. O relógio tem do lado direito, quem está a olhar para ele, esquerdo, aqui, o botão para ligar e desligar. E até faz uma musiquinha gira. E tem várias funções. Vamos analisar as funções uma a uma e ver o que é que eu achei. Tem um lembrete para nos mexermos. Para as pessoas mais sedentárias que passam muito tempo sentadas a uma secretária, é um lembrete para nos mexermos. Basicamente é um alarme. Nós programamos para que ele nos avise para nos mexermos a uma certa hora, de hora e meia, de hora em hora, e dá-nos um aviso para que nós nos mexamos e que nos levantemos e que andemos um pouco para não ficarmos tão sedentários e tão sentados. O estranho que eu achei é que quando esse alarme toca ou vibra, porque se pode tocar ou vibrar ou tocar e vibrar, quando esse alarme aparece a mensagem: está na hora de descansar. Se é para nos mexermos, não percebo porque é que está na hora de descansar. Tem também um lembrete para beber água. Tal e qual como o lembrete para nos mexermos, também é um alarme que podemos pôr de hora em hora, de hora e meia, de 30 em 30 minutos. Nós é que dizemos quando é que queremos que o alarme nos avise que devemos beber água. Isto para quem se esquece de beber água, porque a água é essencial e temos que beber, e há muita gente que não bebe tanta água quanto isso. Então é basicamente mais um alarme que nos avisa de X em X tempo programável para bebermos água. Tem também o pedómetro. O pedómetro é um conta-passos. Basicamente conta só os passos que damos e não funciona assim grandemente. Porque não se liga a nenhum GPS,
e basicamente só conta os passos pelo movimento. O que quer dizer que eu, mesmo aqui sentado, se acionar o pedómetro e mexer o braço ou mexer o telemóvel, conta passos. E neste momento dei 5 passos e andei 3 metros e consumi 0,2 calorias. Isto é bom para aquelas pessoas, principalmente os rapazes mais sozinhos, devem fartar-se de andar. 22 passos. Liga-se ao smartphone desde que seja Android, iOS não se liga. O Android tem que ser 3.0 ou superior e como se liga ao smartphone, todas as notificações do smartphone, mensagens, SMS, aparecem no telemóvel e pode tocar e vibrar ou tocar ou vibrar a informar que temos novas notificações no telemóvel. As notificações são qualquer notificação, desde do SMS e das mensagens, como também do Facebook, do Twitter, todas as notificações que recebemos no telemóvel, no relógio também recebemos. Mas atenção, só recebemos a notificação de que recebemos uma mensagem, não dá para ler a mensagem, só diz que recebemos a mensagem, aparece um pequeno texto só a dizer de quem foi ou o que é que foi, mas muito pouco, só para informar que recebemos. Depois temos que ir ao telemóvel para ver efetivamente qual é a mensagem ou o que é que aconteceu. Ao ligar ao telemóvel também sincroniza toda a lista de contactos do telemóvel e ficamos com toda a lista de contactos do telemóvel no relógio e o relógio também dá para fazer chamadas. Atenção, dá para fazer chamadas desde que o telemóvel não seja dual SIM, só tenha um cartão, porque se for dual SIM ele não dá para fazer porque teríamos de escolher um cartão e ele não dá para escolher o cartão. Se tiver só um cartão, ele faz a chamada. Nós podemos marcar o número ou escolher nos contactos e fazemos a marcação. Atenção que quando se faz a chamada, ele tem neste lado um altifalante e um microfone, juntamente com o orifício para carregar o telemóvel. Depois está o microfone e o altifalante aqui do lado. O que acontece é que ao fazer a chamada é por aqui que nós vamos falar e ouvir. O que me parece, quanto a mim, um pouco estranho, porque me faz lembrar o Michael Knight com o "Vem-me buscar, Kitsch", porque não me parece que na rua anda a falar para o telemóvel e toda a gente vai ficar à espera que apareça o carro supersónico. Mas isto sou eu, se calhar há gente que acha engraçado. Também dá para ouvir as músicas que temos no telemóvel, aqui no relógio, em alta voz, para toda a gente ouvir. Também não me agrada, porque se eu não gosto que as outras pessoas à minha volta tenham os telemóveis em alta voz com música, também não gosto de utilizar o relógio para ouvir música. Por isso os headsets, e ele não tem ligação de headset, por isso não é uma coisa que se vá usar muitas vezes. Quando está emparelhado com o telemóvel, quando o telemóvel recebe uma chamada, o relógio também nos avisa. Avisa que temos uma chamada e temos o botão para atender ou desligar. Aparece no telemóvel. Mas, mesmo que não atendamos no relógio e atendamos no telemóvel, e atendemos o telemóvel, não vale a pena, porque como estão emparelhados, vai atender aqui. Mesmo atendendo no telemóvel, é aqui que vai aparecer o som e é daqui que as pessoas nos vão ouvir. E lá estamos nós outra vez, armados em "Kitsch, vem-me buscar".
não parece que seja uma coisa que se vá usar muito. Vou colocar o relógio só porque dá mais jeito do que estar a exemplificar sempre com ele na mão. E assim até posso fazer mais o kit de buscar. Também tem um monitor de sono. Monitor de sono que diz que faz uma monitorização do nosso sono, por isso é que se chama monitor de sono, e que diz também o tempo de sono e o tempo de sono profundo. É o que ele diz que faz. Mas eu já tenho este relógio há uma semana e andei a testá-lo e experimentar tudo e a ver como é que funciona, e no final o que acontece é que aparece o tempo de sono e o tempo de sono profundo igual. E quando nós fazemos iniciar e aparece um bichinho a dormir. Estão a ver? Se calhar toma a ideia de pôr o relógio aqui. Não. E quando terminamos, diz tempo de sono 2 segundos, sono profundo 2 segundos e depois por baixo, muito pouco sono. Ou então, se temos 8 horas de sono, foi uma boa noite de sono. Basicamente, não serve para nada. Mas está cá, é mais uma função do relógio. Também serve para controle remoto da câmara do telemóvel. A mim pareceu-me algo que até era capaz de fazer jeito, dar jeito. Mas para que é que necessitaríamos do controle remoto da câmara do telemóvel? Possivelmente se tivéssemos um pau de selfie, um selfie stick. E então estaríamos com o selfie stick lá, sem o contador de tempo, e depois teríamos que carregar para tirar a fotografia. Não me parece que ficássemos muito bem na fotografia. Não. E de qualquer modo, mesmo que não tivéssemos um pau de selfie e tivéssemos posto o telemóvel distante, não me parece que a gente fique muito bem na fotografia sempre a carregar no telemóvel. Não me parece que seja uma coisa a usar muitas vezes. Também tem um sistema anti-roubo. E o sistema anti-roubo como é que funciona? O relógio tem que estar perto do telemóvel. Se afasta do telemóvel, o relógio começa a vibrar e a tocar, a avisar-te que está a perder a ligação. Isto para que nós não nos esqueçamos do telemóvel, porque andamos sempre com o telemóvel, como se fosse algo que nós fizéssemos regularmente, alguém esquecer-se do telemóvel. As pessoas, é mais fácil hoje em dia as pessoas esquecerem-se dos filhos do que dos telemóveis. Mas o que eu reparei nesta semana de testes foi que se o telemóvel e o relógio estiverem a uma distância às vezes de 2 metros, já o relógio está a apitar a dizer que está a perder a ligação. Porque o telemóvel está nas calças e está no sentido oposto e torna-se irritante porque está sempre lá a apitar e a dizer que já estou a perder a ligação, já estou a perder a ligação. E a gente tem que estar sempre a dizer está bem, está bem, está bem. E torna-se chato. O que quer dizer que ao fim dos tempos se vai desativar essa função. Também informam no site que a bateria dura cerca de 2 dias. Durante esta semana nunca aconteceu a bateria durar 2 dias, no máximo 1 dia. A sorte é que é muito rápido a carregar, ao fim de meia hora no máximo já está carregado. E dura 1 dia, para aí, com a bateria. Apreciação geral e final. Já tirei o telemóvel do pulso. Estava curioso para ver e para saber como é que funcionava um smartphone. Já estive a ver outros casos de smartphones muito mais caros, muito mais caros. Já vi smartwatches, não é smartphones, smartwatches a 200 € e que
pouco mais fazem que este e às vezes até fazem menos do que este. Mas não foi algo que me impressionasse. Não serve para ver as horas e saber o dia da semana e o dia, porque serve perfeitamente, mas para mais do que isso, não acho que seja algo que vá utilizar, porque o pedómetro, para ver quanto é que andamos, temos o smartphone que tem aplicativos gratuitos que fazem isso. Para lembrar para beber água, está bem, pronto, sim, e para lembrar-te para se mexer, pois, está bem. O alarme de anti-roubo, não. Mas por o preço que é, e este ficou-nos, por uma promoção, ficou-nos em 5€, pelo preço que é, sim, vale a pena, é engraçado. Tem algo que eu acho que os outros têm, que os outros smartwatches têm, que este não tem, é que os outros smartwatches, para ver as horas, basta mexer que ele ativa o ecrã. Este tem mesmo que se carregar para ativar o ecrã e carregar para desligar. Mas, tirando isso, acho que sim. Agora, as funções que ele tem, não as utilizo de certeza, não utilizo por falar com ele, que tivemos para buscar e sim, está bem, não me parece. Não me parece que vá ouvir música para toda a gente ouvir. Não me parece que vá utilizar o pedómetro para contar os passos, porque já se viu que todas as pessoas podem dar os passos que quiserem, quanto tempo quiserem. Mas sim, é um relógio engraçado, pelo preço que foi, vale a pena só para experimentar, mas não é algo que eu vá usar muito em questão de funções que tenha. Vou utilizá-lo para ver as horas, para saber o dia da semana e o dia do mês e pouco mais do que isso. Por isso é um produto que não aconselho. Não aconselho, não é algo que eu aconselho alguém a comprar. Mas de qualquer forma, se quiserem ver o relógio e se quiserem até comprá-lo, o link está na descrição, o link para comprarem e para verem o relógio. Vamos ficar à espera de outros produtos da Gearbest para fazermos a nossa apreciação, o nosso teste, vamos testá-los e depois dizer-vos o que é que achamos desses mesmos produtos. Produtos baratos, não muito caros, porque hoje em dia não se pode gastar muito. E espero que tenham gostado, não se esqueçam, vejam aqui do lado os outros reviews que nós já fizemos, da câmara e do telemóvel. E não se esqueçam também de subscrever o canal aqui em baixo. É fácil, rápido e não custa nada. Espero que tenham gostado, que vos tenha sido útil. Até à próxima!